Então, a gente está falando de autorresponsabilidade, autorresponsabilização. E por que a gente está falando desse tema? Porque esse tema é muito importante na comunicação não violenta. Ela é um dos pilares da comunicação não violenta, né? E, muito provavelmente, ela também ajuda, esse tema, a autorresponsabilização, nos ajuda a criar significado, propósito e liberdade para a nossa vida. Significado e propósito, porque na medida em que eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida, eu vou direcionar a minha vida para aquilo que é importante para mim, para aquilo que eu mais desejo e almejo na vida. E, ao mesmo tempo, ao assumir a responsabilidade, eu assumo a liberdade que eu tenho para poder fazer isso. Então, aí nós temos uma bela imagem de alguém mergulhando, né? Que elucida bem o que significa assumir a responsabilidade sobre nossos atos, né? Bom, mas se por um lado a autorresponsabilização é tão importante, por outro lado, infelizmente, muitos de nós fomos condicionados a encontrar culpados, encontrar responsáveis pelo que nós sentimos. Nós temos uma certa dificuldade de assumir assumir nossos sentimentos. Até porque nós também fomos condicionados a, às vezes, nem saber que a gente tem sentimentos. Muitas vezes, quando nos perguntam o que você está sentindo, o que você está sentindo? Eu estou me sentindo bem. No máximo eu digo, eu estou com um pouco de dor de cabeça, mas jamais, e muitas vezes, não é jamais, mas muitas vezes a gente tem uma dificuldade de olhar para dentro da gente, né? E identificar o que estamos sentindo. Então, muitas vezes a gente atribui ao outro isso. Com isso, nós nos afastamos de nós mesmos, né? E o que faz a autorresponsabilidade, a autorresponsabilização? Ela nos convida a entrarmos em contato com o nosso interior, né? O nosso interior mais íntimo. Uhum. Bom, e aí, no momento em que a gente entra no nosso interior mais íntimo, a gente consegue investigar. É como se a gente desse um mergulho ali no fundo do mar e a gente conseguisse identificar uma série de coisas que estão ali escondidas, né? Inclusive, reconhecer o nosso poder pessoal de nos apropriar da nossa vida e da nossa responsabilidade e, com isto, fazer escolhas. Então, essa conversa que nós temos com nós mesmos, dentro de nós, é que pode ser o fator importante que produz os nossos sentimentos. É a partir daí que os nossos sentimentos acontecem e, a partir disso, que a gente consegue reconhecer esses sentimentos como sendo nossos e não causados pelo outro. Bom, e aí, quando a gente se apropria disso tudo, dos nossos sentimentos, nós temos mais clareza, tudo fica mais claro para nós em termos do que nós sentimos, em termos do que nós necessitamos. E isto nos confere uma assertividade que nos ajuda a atender às nossas necessidades, porque a gente já sabe que os sentimentos são os sinalizadores de necessidades. E a partir do momento que a gente sabe que estamos sentindo e que isto é sinal de alguma necessidade, nós podemos, então, ir atrás do atendimento a essas necessidades. Bom, e aí a conscientização de que a autorresponsabilidade é decorrente da minha relação comigo. Eu não preciso justificar o sentimento que eu estou sentindo e a assunção da minha responsabilidade, porque isto é algo de foro íntimo e é meu.
E quando eu me aproprio disso, eu posso, então, escolher o que eu vou fazer, como que eu vou atender determinada necessidade. Mas sou eu que faço isso e não é o outro. E aí, isto está relacionado com a liberdade. A minha possibilidade de escolha é me dada pela liberdade que eu tenho ao responder a cada uma das situações. Então, sou eu que assumo a rédea da minha vida. Só um minutinho, gente. A Eliane está avisando que tem alguém com o microfone aberto que está dando microfonia. Então, né? Ah, tá. Eu já fechei, pronto, da Edileuza. Ok, obrigada. Tá. A Thaís está perguntando se o grupo de amanhã é pago. Né? Tem uma contribuição, Thaís, depois a gente explica direitinho, tá bom? Então, continuando. E por final, né? Quando a gente fala então em autorresponsabilidade, pode parecer que então eu não preciso do outro, né? Eu resolvo as minhas coisas e não preciso do outro. Mas a gente está falando aqui, quando eu falo de autorresponsabilização, significa que existe um outro, porque existe uma relação. Então, eu sempre preciso do outro, porque é na inter-relação que as coisas acontecem. Só que, ao invés de eu jogar nas costas do outro a responsabilidade sobre o que eu sinto e sobre o atendimento às minhas necessidades, eu me responsabilizo por isso. E por isso que a gente pode dizer que a autorresponsabilidade apoia a interconectividade, porque o objetivo é que o objetivo da comunicação não violenta, principalmente, é estabelecer conexões maduras, conexões saudáveis e conexões autênticas. Quando eu me autorresponsabilizo, eu também sou autêntico comigo, porque eu faço exatamente aquilo que eu estou escolhendo fazer. E a autenticidade também é um outro fator muito importante, é outro pilar da comunicação não violenta. Legal, pessoal? Então, a Rosane hoje começou dizendo, né, que assumir a responsabilidade por nós mesmos é um dos pilares da prática da comunicação não violenta. E talvez, eu diria, de uma vida adulta, né? De uma vida com propósito, com sentido. Né? É sair um pouquinho, pessoal, do jogo, né, da culpa. Né? A vítima, o vilão, né? Ou eu carrego peso demais, ou eu jogo peso nas costas do outro, né? Então, a gente vai procurar sair dessa dinâmica no que a gente vai chamar de 100% responsabilidade, né? Então, para a gente entender um pouquinho essa dinâmica toda, né, nós vamos pensar nessa linha, né, onde tem dois extremos. Um extremo é o extremo do 0% de responsabilidade. Então, acontece uma coisa comigo, um evento, eu tenho uma interação, às vezes, conflituosa com alguém, né? E eu me isento de responsabilidade. Então, o culpado é o outro, ou o evento, ou a situação, e eu viro vítima, eu viro refém. Né? Nessa polaridade, eu não me implico com as minhas escolhas. Eu não sei, eu não tenho a habilidade, né, de olhar de um outro jeito para o evento. Eu vou sempre para a mesma forma, ou reativa, ou vitimizada, né, de lidar com a coisa. Eu não sei ressignificar para produzir algo diferente. Muitas vezes, quando eu não
assumo, eu não me implico, eu não pego nenhuma responsabilidade sobre o que é produzido, eu não tenho consciência da minha narrativa interna. Então, muitas vezes, né, se eu estou numa interação com uma pessoa e ela faz um julgamento violento, agressivo, condenatório para mim, eu posso me vitimizar, né, porque talvez eu tenha nas entrelinhas dos meus pensamentos um gatilho interno, um gatilho dizendo assim, né, irmãs deveriam estar bem, né, a vivência entre irmãs deveria ser harmoniosa. Então, eu faço uma idealização, né, e quando isso não acontece, né, eu, né, fico aborrecida, chateada, né, impotente, vitimizada. Então, a gente vai falar na questão da responsabilidade no 100%, o quanto que é bacana a gente entender que pode ter um gatilho externo, mas que tem um interno também, para produzir alguma coisa que não é bacana para a gente. Já já eu vou dar um exemplo que vai ficar mais claro para todo mundo isso. Ainda, né, falando em 0% de responsabilidade, né, eu não estou apropriada da minha assertividade, né, do que eu posso fazer para me proteger, do que eu posso fazer para ir conversar com o outro, né, para eu não ficar naquele lugar vitimizado, naquele lugar de refém. Então, eu estou falando de uma ponta, de uma polaridade que é quando eu não me responsabilizo minimamente, como se eu não tivesse nenhuma parcela sobre aquilo que me acontece ou que é produzido dentro de mim. Agora, eu vou lá para outra ponta. O que eu estou chamando aqui de mais de 100% de responsabilidade? Talvez sejam aquelas situações onde eu me culpo, né? Eu fico num lugar meio onipotente, né? Ou eu teria que salvar toda a situação, ou em eu não salvando, eu estou destruindo, eu estou detonando, né? Então, eu ponho tudo em cima das minhas costas e carrego o peso de uma situação que, se eu estou numa relação, né, ela não é produzida só por mim, né? Então, eu utilizo no mais de 100% uma hiperresponsabilidade pelo que está sendo produzido na relação ou pelo evento. Às vezes, nessa ponta da hiperresponsabilidade, eu posso paralisar, porque eu teria que ser Deus para resolver aquilo, e como eu não sou Deus, então eu não faço nada, né? Outras vezes, né, na hiperresponsabilidade, eu posso ficar violenta, né? Porque eu quero dar conta daquilo, eu não dou e eu vou, né, às vezes me expressar com uma estratégia trágica, que não cuida nem de mim nem do outro. Então, mais de 100% é o lugar da culpa, da exigência, da raiva, a raiva da minha própria impotência, né, de não conseguir fazer uma mudança, né? E talvez eu tenha nessa ponta muita tensão no meu corpo e na minha mente. E no corpo, essa tensão aparece muito aqui nos ombros, né? A gente fala que são as pessoas que carregam o mundo nas costas, né? Se hiperresponsabilizam por tudo, né? Então, voltando, numa ponta, né, eu não me implico, o culpado é o outro, na outra ponta, né, eu estou hiperresponsabilizada. Tá bom, então a gente está vendo que nenhuma dessas posições me apoia, nenhuma delas cuida de mim, né? E talvez nenhuma delas seja tão real assim, né? Porque nós somos humanos
Então, nós temos alguma potência. Nós não somos absolutamente impotentes, passivos, e nem onipotentes, deuses. Né? Nós temos uma potência relativa e humana. Então, 100% de responsabilidade vai lidar com essa potência humana relativa. Né? Então, que lugar é esse? O 100% responsabilidade, nesse ponto, ou por volta dele, né? A gente está usando essa terminologia didaticamente, né? Às vezes eu posso estar me responsabilizando 80%, 70%, 90%, 110%, né? A gente está achando um ponto melhor aí. Então, nesse ponto, eu estou utilizando da apropriação da minha relativa potência, né? Essa potência humana. Eu tenho possibilidade de me movimentar, né? Porque na impotência ou na onipotência eu paraliso. Mas quando eu estou na minha potência humana, eu ganho movimento. Né? Eu posso lutar, eu posso ficar, eu posso sair, eu posso desistir, eu posso enlutar, eu posso construir de um outro jeito, né? Eu vou tendo estratégias que me apoiam bastante, né? Várias, eu fico criativa nesse lugar, né? Eu danço, né? A dança do meu poder humano, né? Eu tenho consciência da narrativa que conversa comigo lá dentro de mim, né? Então, eu posso cuidar, isso é muito libertador, pessoal. Eu posso cuidar dos gatilhos, né, internos. Porque, às vezes, eu não tenho como cuidar do que eu recebo do outro, do ambiente, dos eventos, né? Porém, eu sempre tenho, né? Essa é uma liberdade. Eu tenho como cuidar daquilo que, né, está conversando dentro de mim, se eu ficar atenta, como a Rosana falou, se eu mergulhar profundamente dentro de mim, né? E me conectar com os meus sentimentos, com as minhas necessidades, né? Eu vou me empoderando, me apropriando da minha potência, né? Então, eu busco, né, conexão com o evento real, verdadeiro, não com aquele evento idealizado, né? As nossas idealizações, elas produzem muito, eu falo que é tombo, a gente cai o tombo para a realidade. Isso dói na gente, né? Então, aqui não, aqui eu estou lidando com a minha realidade interna e isso me favorece a lidar com a realidade externa também, com aquilo que eu estou vivendo no meu ambiente. E eu obtenho um tono justo para o meu corpo, para a minha postura, né, para a minha linguagem, para a minha fala, para a minha expressão e para a minha mente, sobretudo, né? Então, é bem bacana a gente se localizar. Eu convido cada um agora a tentar se localizar um pouquinho, né? Quais são as tendências da sua mente? Será que você vai muito para esse lugar da vítima, do refém? Então, o outro é o culpado, o que está fora de você é o culpado? Ou será que você vai para aquele lugar de carregar o mundo nas costas e a culpa é toda sua? Né? Ou será que você já está, né, num lugar daí próximo do 100% de responsabilidade, lidando, né, com as suas escolhas, né, com as suas possibilidades múltiplas de escolher como você vai responder a cada evento, né? Então, seguindo um pouquinho, a gente falou então do 0%, né? A gente falou do mais de 100% de responsabilidade, né?
E a gente falou dessa responsabilidade, bacana que a gente vai procurando, ter. Então, vamos dar um exemplo, tá? Esse exemplo é um exemplo real, eu vou contar um evento que aconteceu comigo, Eu moro entre Ribeirão Preto e São Paulo, Fico nesse vai e vem, então, muitos momentos, a minha família mora aqui em Ribeirão Preto, mas eu não estou aqui, em muitos momentos mesmo. E esses dias eu cheguei na casa da minha mãe, eu perdi uma irmã recentemente, há 2, 3 meses, e eu procurei dar um pouquinho mais de atenção para minha mãe, que tem uma certa idade, está muito bem, trabalha até hoje, mas está sozinha, ficou sozinha, minha irmã morava com ela, e eu cheguei lá e ela falou, nossa, você nem liga para mim, você só fica em São Paulo, você não dá atenção para a mãe, Você precisa vir mais aqui, não sei o quê, me cobrou bastante coisas, eu ouvi, como cobrança. Então, o que eu posso fazer com isso? No 0%, eu falo, nossa, minha mãe é uma exigente, minha mãe nem pensa na minha vida, ela nem vê o tanto que eu estou correndo, estou contribuindo com o mundo, estou no fluxo aí da minha expressão de contribuição para o mundo, Minha mãe é uma chata, só exige, Então, aí eu viro vítima, refém, de uma suposta, entre aspas, cobrança que eu teria ouvido na minha mãe, E impotente com isso. Se eu vou para mais de 100%, eu posso falar, nossa, coitada da minha mãe, eu nem dou bola para ela, nossa, eu sou uma filha muito negligente mesmo, que judiação, olha como ela está sofrendo e eu nem fico visitando ela todo dia e vou para uma coisa que vai me dar um peso que vai me afundar. Agora, se eu habito aquele lugar do 100%, eu posso falar, poxa, acho que minha mãe está sentindo falta, de ter mais companhia, Eu sei que ela gosta da minha presença, que para ela isso é importante. Eu sei que eu represento um pouquinho de segurança emocional para ela. Então, acho que eu vou começar a ligar mais para ela, Pelo menos quando eu estiver em São Paulo, eu ligo, converso um pouco, Dou uma atenção. Isso vai ser bacana para mim, Que vou estar continuando atendendo as minhas necessidades de expressão, de trabalho, de contribuição, e para ela que talvez esteja aí, sentindo falta um pouquinho dessa proximidade. E isso fica leve, fica fluídico, tá? Algumas outras perguntas podem me apoiar, nesse processo de eu entender como eu estou lidando com o meu grau, o meu nível, o meu ponto de responsabilidade. Eu gostaria de compartilhar com vocês essas perguntas. E quem quiser ir respondendo mentalmente, a partir de algum evento, pode ser bem interessante. Então, que parte dessa equação eu sou? Eu sou filha, eu tenho um vínculo com a minha mãe, um bom vínculo, Então, nós temos uma relação, uma relação razoável, bacana. Eu tenho uma contribuição com essa situação, quer dizer, com a queixa dela, com ela dizer que está sentindo minha falta, Eu tenho uma contribuição? Acho que tenho, sim, porque eu tenho uma vida muito preenchida com trabalho, Então, nesse sentido, eu sou uma filha mais distante um pouquinho dela, Então, essa é a minha contribuição, talvez, Que nível de responsabilidade eu estou tomando para mim? De 0% a mais de 100%? Então, eu exemplifiquei, que seria um, o outro e o 100%.
eu tenho concordância com o meu nível de poder humano? Ou eu visito muito a subpotência, a impotência ou a hiperpotência? Né? Então, nesse caso, será que eu fico achando que eu não posso fazer nada? Que ela que é muito reclamona? Né? Ou será que eu acho que tudo que ela está sentindo é culpa minha? É responsabilidade minha? Né? Se eu estiver visitando essas duas polaridades, né, talvez eu não esteja naquele ponto próximo do 100% responsabilidade. E talvez eu não esteja conectada, né, com as minhas, né, potências e também com a minha energia de vida, com as minhas necessidades. Né? É interessante, pessoal, a gente perceber o quanto que a culpa, a hiperresponsabilização, a onipotência, a cobrança, a exigência, a vergonha, né? Isso que habita muito a nossa mente na nossa cultura, o quanto que são fatores de alienação das nossas necessidades. Porque atrás da culpa, atrás da vergonha, da exigência, tem um julgamento, né? Dizendo assim, você deveria 3 pontinhos, né? Você deveria ser atenciosa, você deveria adivinhar que a sua mãe está precisando de você, então você não dá atenção, né? E os julgamentos, eles bloqueiam a conexão com as nossas necessidades mais profundas. Né? Então, isso não me apoia a ser uma pessoa conectada comigo mesma. E a Rosane falou disso no início, ela falou da alienação. Né? Então, para eu poder fazer uma boa conexão comigo mesmo, talvez fosse importante, né, eu visitar esse lugar da minha potência humana, né, para eu não ir para os extremos. Mais perguntas que eu posso fazer para mim. É possível olhar para esse evento de outra maneira? Em que eu assuma a minha responsabilidade, o 100%. Então, quando eu penso assim, poxa, acho que eu posso dar um pouquinho mais de atenção, sim, para minha mãe. Quando eu estou em São Paulo, eu vou ligar para ela, vou bater um papo, né? Porque é bacana para mim, eu quero contribuir com ela também. Isso também atende às minhas necessidades. Eu não estou fazendo por culpa, por exigência, por obrigação. Eu estou fazendo porque eu quero contribuir com ela, com a vivência dela nesse momento. Né? Como estou criando, alimentando ou permitindo um padrão, um eventual padrão de drama? Então, se eu vou para a impotência, ou para a culpa, ou para, né, ou achando que ela que é culpada, né? O que está acontecendo aqui dentro de mim que eu estou alimentando esse padrão? Esse mergulho, né? Essa investigação, eu falo que é como a gente fazer um inventário aqui dentro, né? Para ter clareza do que está conversando dentro da gente. Às vezes, pessoal, são vozes da nossa cultura, né? Às vezes são vozes da nossa tradição, né? Espiritual, religiosa, principalmente, né? Que traz muitas vezes muita culpa, né? Às vezes é a voz da mídia, né? Às vezes é a voz, né, da nossa cultura familiar, né? Tem culturas familiares onde os filhos, né, já nascem sendo preparados para cuidar dos pais, para abrir mão da própria vida na fase adulta. Então, se a gente vai ouvindo o que conversa e o que está alimentando esse padrão, né, a gente ganha a possibilidade de ver se aquilo faz sentido para a gente ou se a gente quer trocar por por um outro entendimento, significado de um outro jeito.
né? De novo, nós estamos falando aqui de liberdade, né? Se eu tenho consciência, eu posso transformar. Outra pergunta bem bacana. Eu fiz um pedido claro para atender às minhas necessidades? Esse pedido foi para o outro? E qual foi o pedido que eu fiz para mim? Né? Então, quando eu falei para minha mãe, mãe, então tá, estou ouvindo que você está querendo, né, mais proximidade, né? Eu, quando estiver em São Paulo, eu vou te ligar, a gente conversa um pouco, né? Isso te atende, é bacana para você, né? E qual o pedido que eu fiz para mim? Né? O pedido que eu fiz para mim é, ok, você vai continuar, eu quero continuar a minha expressão de vida. Né? Eu estou no momento do meu ciclo vital, diferente um pouquinho da minha mãe, que tem bem mais idade, onde eu ainda estou muito produtiva e quero estar. Então, eu quero atender isso, é uma necessidade minha. Então, quando eu atendo as minhas necessidades e posso atender algumas necessidades dela, né, a conta fica redonda, não fica pesado, né, para ninguém, também não significa negligência, né? Mas isso eu vou conseguindo com muita investigação, pessoal. Né? O preço que eu pago por tudo isso aqui é a investigação, é a conexão comigo mesma. Né? Posso pedir ajuda, claro, eu tenho minhas parceiras empáticas, né? Eu posso pedir ajuda para ter clareza no meu processo, né? Isso é importante, acionar a rede de apoio da gente. Outra pergunta bacana. Eu sei desistir e enlutar quando eu estou ciente de que algo não vai mudar, né? Então, vamos supor que, né, eu faça todo esse movimento e que minha mãe continue falando, não está bom, não está bom, eu quero mais, eu quero mais, eu quero que você venha mais aqui, vem morar comigo, mora só em Ribeirão, não vai para São Paulo, não. Né? Então, isso eu não vou poder atender. Né? E se eu não posso atender, eu posso falar para ela e para mim também. Né? Olha, lamento, né? Mas isso, né? Esse projeto nós vamos ter que desistir. Então, o luto é uma parte muito importante da vida. Né? Eu falo que a vida é celebração e luto. E o bacana é discriminar pelo que eu vou lutar e pelo que eu vou desistir. Né? Porque senão a gente visita a onipotência. Eu falo que é ficar dando murro em ponta de faca, às vezes. Quando não tenho o que fazer, não tenho a potência, e eu fico lá tentando, né? E me ferindo. Então, é bacana olhar para essa dinâmica também, né, pessoal? E a rede de apoio, né, que a gente que trabalha com os grupos de estudo e prática de CNV, que a Rosane convidou vocês no início, amanhã nós temos um. É isso, pessoal, quando a gente tem uma rede de apoio de pessoas que estão com a mesma intenção da gente, né, de trazer a humanidade, né, de integrar, junto com a nossa força, de integrar a nossa vulnerabilidade, né, de seguir praticando a não violência, né, de ter práticas colaborativas, empáticas, autênticas. Então, para a gente fazer todo esse movimento, essa troca de consciência, é muito bacana a gente fazer em grupo. Um ajuda o outro, um apoia o outro. Né? Então, será que eu tenho uma rede de apoio para me ajudar, né, a processar esses eventos que são tão desafiadores para mim? Então, para eu não cair nem na culpa, né, e nem na coisa de é o outro que é maldoso, né? E aqui
né? Essa parte dos pedidos, gente, dentro da comunicação não violenta, é uma das áreas que mais traz à tona, deixa vivo para nós, a nossa consciência de interconectividade, como a Rosane falou também, né? Então, nós não damos conta de tudo sozinhos, né? Muitas vezes, nós estamos com necessidades, né? Muitas necessidades vivas em nós e que nós vamos precisar de muitos apoios, né? E também vamos apoiar ao outro. O criador da comunicação não violenta, né? O cara bacana, genial, psicólogo americano, Marshall Rosenberg, que sintetizou essa abordagem, ele falava que os pedidos são aquilo que enriquecem as nossas vidas, né? E que todo ser humano gosta de contribuir. Então, quando as nossas necessidades estão atendidas, nós gostamos de contribuir, nós queremos contribuir. Então, quando alguém nos pede uma coisa, e como nós gostamos de contribuir, o pedido daquela pessoa é um presente para nós, né? Então, nessa relação, né, com a responsabilidade, fazer pedido também, né, é uma expressão da nossa autorresponsabilidade. Então, eu tenho clareza e valido minhas necessidades, né? Em 0% responsabilidade, talvez eu não faça pedidos claros porque eu não sei de mim. Eu não tenho clareza. Como é que eu vou fazer um pedido de alguma coisa que eu não sei do que eu estou precisando? E aí fica aquele jogo de adivinha, o outro que tem que saber o que eu preciso. Ou então o jogo, né, da cobrança, ou então aquela coisa assim, ele tem que adivinhar, ela tem que adivinhar, bola de cristal. Né? E quando não adivinha, frustração, né? Desconexão, né? Isso não tem nada a ver com a responsabilidade adulta. Em mais de 100% de responsabilidade, talvez eu faça exigência para mim mesma, né? Então, eu vou para a cobrança. Eu tenho que dar toda a atenção do mundo para minha mãe. Eu tenho que produzir satisfação na vivência da minha mãe nesse momento, né? É aquela coisa do eu deveria, eu tenho que, eu não deveria, eu não teria que, né? Não é porque eu quero, não é porque eu estou contribuindo, é porque eu estou me cobrando, né? Isso não me apoia, porque aqui, né, em algum momento, se eu estou nessa dinâmica, em algum momento eu vou sentir raiva da minha mãe, ou de mim mesmo, ou dos dois, né? Porque vai ficando pesado. Em 100% responsabilidade, então eu posso ter clareza, né, do que eu estou sentindo, do que é importante para mim, né? Legitimar o que eu estou sentindo, o que é importante para mim, né? E então fazer pedidos de conexão e de composição. O que a gente chama na CNV de pedido de conexão? São aquelas perguntas que incluem o outro para a conversa. Então, por exemplo, eu diria para minha mãe, então, mãe, eu estou ouvindo que você está, né, querendo um pouquinho mais de proximidade, né, que para você é importante a gente ter uma relação mais, né, com mais contato, com mais conexão, né, inclusão, né, talvez você esteja precisando um pouquinho da minha expressão amorosa, cuidadosa para você, né? Você está disposta a conversar disso comigo para a gente decidir juntas como que a gente pode fazer, né? Para ficar bom para você e para mim? Então, esse é um pedido de conexão. Eu incluo ela, eu não tenho que saber a resposta,
Eu não tenho que ter a bola de cristal e ir lá resolver tudo para ela, né? Ou então um pedido de conexão, um pedido específico, né? Mãe, então vamos fazer assim, ó. Quando eu estiver em São Paulo, você vai me ligar uma vez e eu vou te ligar uma vez. Aí a gente vai falar 2 vezes, tá bom? Assim para você? Quer dizer, a gente faz um acordo e checa se esse acordo ficou bom para os 2 lados, né? Então, no 100% responsabilidade, veja, eu me conecto e mantenho minha conexão, o que é importante para mim, né? Me abro para ouvir o que é importante para o outro e vou tentar encontrar, né, alguma estratégia que cuide, né, de ambas as partes, né? E de novo, pessoal, como que eu sei que eu estou indo para esse lugar, né, por volta do 100% responsabilidade? Eu sei porque não fica pesado, né? Eu não tenho nem a sensação, né, de distanciamento absoluto, de não implicação, né, de negação, né, e nem de peso, né? Então, eu estou lidando com aquilo que eu posso lidar, né, com a minha potência humana, né? Falei bastante, né? Na parte de cima, a gente tem assim, eu estou porque você. Então, por exemplo, eu estou indignada porque você me repreendeu na frente dos outros, né? Um outro exemplo, você está angustiado porque ela não lhe contou o que pode acontecer se você fizer tal coisa. Desta forma, expresso desta forma, tá? Eu não estou assumindo a responsabilidade pelo meu sentimento, porque quando eu digo eu estou indignada porque você, então, não sou eu que estou indignada porque alguma coisa lá dentro, alguma necessidade minha não foi atendida. Eu estou dizendo, ó, você é que tem culpa porque eu estou sentindo tal coisa, né? Ou eu estou dizendo que o outro está de uma determinada maneira porque a culpa é de um terceiro. Então, você está angustiado porque ela não te contou o que podia acontecer com você. Então, ela te provocou uma angústia. Agora, se eu trocar a forma como eu enxergo isso, eu vou dizer assim, eu me sinto indignada porque eu preciso de discrição, de respeito, de consideração. Então, eu estou reconhecendo o meu sentimento, reconhecendo que eu tive esse sentimento porque eu tive algumas necessidades não atendidas, nesse caso, as necessidades de discrição, né? De respeito, de consideração. Mesma coisa, no de baixo, você se sente angustiado porque para você é importante a previsibilidade, é importante a confiança, é importante a clareza. Então, eu estou dizendo que esta pessoa tem um sentimento porque tem necessidades que não foram atendidas. Então, aí eu isento o outro da responsabilidade e assumo a responsabilidade por minhas necessidades e pelos meus sentimentos. É por isso que na comunicação não violenta, a gente parece uma bobagem, né? Mas faz toda a diferença. Porque na comunicação não violenta, para ela não ser violenta, eu não posso implicar o outro naquilo que eu estou sentindo, né? É isso que faz com que nós não sejamos violentos. E nós
no dia a dia, nós fomos acostumados a sempre dizer de uma maneira que acaba implicando o outro, acaba culpando o outro. E aí, na hora que o outro se sente culpado, a reação é de dar um pulo para trás. Peraí, não é isso, né? Não é assim. Ou então, dependendo da pessoa, se ela vai para mais do que 100% de responsabilidade, ela vai se culpar de tudo. Aí ela não vai se conformar. Meu Deus do céu, como eu fiz isso para essa pessoa? Olha só o que aconteceu, olha o desastre que aconteceu. Por outro lado, se essa pessoa tem 0% de responsabilidade, mas, imagina, não é nada disso e tal, né? Quando, na realidade, cada um precisa saber dar a medida certa da responsabilidade para aquela situação. Eu diria que esse é um processo libertador, né? Exatamente. Nós nos libertamos, na verdade, assim, quem fala se liberta e também liberta o outro, porque ele isenta o outro da culpa, né? Isso também é libertador. E só isto já é suficiente para provocar uma conexão muito boa entre as pessoas, porque aí ambos se entendem, as pessoas se entendem desta forma. Olha, ele não está dizendo que eu sou culpado, que legal. Então, é possível estabelecer um outro tipo de relação com uma conexão muito maior. Né? Bom, aí tem mais um exemplo, né? Então, quando eu ouço meu chefe falando que sou lerda, fico triste e raivosa. Vejam o que acontece aqui. Eu ouço meu chefe falar que sou lerda. Isto é um fato, né? Fico triste e raivosa é o sentimento. Dá mais um clique, Lúcia, por favor. Então, aqui eu estou apresentando um fato e estou apresentando o sentimento. Esta frase contém apenas isso. Agora, esta forma de me expressar não me apoia tanto em eu me responsabilizar pelo meu sentimento. Então, vamos continuar esse fluxo, em vez de ser só o fato e o sentimento, vamos colocar sentimento e necessidade. Então, eu fico triste e raivosa porque me sentir respeitada e valorizada é muito precioso para mim e porque eu esperava isso do meu chefe. Então, veja que na hora que eu coloco o meu sentimento, que é triste e raivosa, e depois eu digo que é importante para mim o respeito e a valorização, e mais do que isso, que eu esperava do meu chefe isso, eu estou colocando aqui as minhas necessidades e com isso estou me responsabilizando pelo sentimento e pelo atendimento pela minha necessidade, certo? Então, isto contempla muito mais uma fala autorresponsável do que a fala anterior, que é uma fala que só fala do sentimento, mas não chega a identificar a necessidade. Então, eu diria assim, que uma fala no nível da primeira fala, quando ouço meu chefe falando que sou lerda, fico triste e raivosa, é uma fala mais para o 0% de responsabilidade, é mais para o lado esquerdo daquela linha, né? Agora, quando eu chego e digo, fico triste e raivosa porque me sentir respeitada e valorizada é muito precioso, etc., etc., eu estou indo para o 100%. Né? Ou seja, eu estou aqui nesse momento assumindo a responsabilidade pelos meus sentimentos e minhas necessidades. Claro? Opa, desculpa. Bom, não, era isso mesmo.
Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Rosane, Sim. só um minutinho que tem uma pergunta. Ah, tá aqui, verdade. Você quer ler? Eu leio para você. Como lidar com pessoas que sempre colocam a religião como valores para o sentimento e as necessidades que sentem? Assim, sempre sobrepõem a religião sobre a necessidade e o sentimento. Querem justificar tudo pelo viés religioso. A gente trabalha bastante, Thaís, muito legal sua pergunta, viu? A gente trabalha bastante na CNV, trazendo um evento, alguma questão que não faz muito sentido, ou que a gente não concorde, ou que a gente não ache bacana, enfim, ética, o que for, né? A gente pega essa situação, né, e preserva o que a gente acha, o nosso julgamento, nosso achismo, nossa opinião, e deixa aqui um pouquinho de lado preservada, não jogou fora, não. E a gente vai tentar olhar além dessa fala. Então, seria algo assim, olha. Primeiro, a gente faz a autoempatia. Quer dizer, eu posso falar para mim mesma, poxa, eu fico um pouquinho chateada, eu fico preocupada quando um evento desse acontece, porque para mim é importante, né, uma investigação mais livre do que está acontecendo e não ligada com aspectos, né, pré-determinados pela religião, né? Então, eu fiz autoempatia, eu me apoiei no meu sentimento. Quando eu me apoio, quando eu tenho clareza do que eu estou sentindo, das minhas necessidades, isso me dá uma prontidão, né, para eu empatizar com o outro, né? Então, aí eu vou poder falar, poxa, né, o que será que essa pessoa está sentindo, né? Quais são as necessidades que ela está buscando atender, né? Quando ela, né, como você fala, que sempre coloca a religião como valores para o sentimento e as necessidades que sente. Então, eu vou tentar, mesmo mergulho que eu fiz em mim mesma, eu vou tentar fazer um palpite, né? Eu não vou saber, não estou dentro dela, mas é um palpite empático. O que será que essa pessoa, né, busca atender? Será que ela busca atender segurança? Né? Será que ela busca atender clareza, entendimento, apoio, pertencimento, inclusão, afeto? Né? O que será que é importante para ela, né? Que ela, não sabendo uma outra estratégia que cuide melhor dela ou cuide melhor de mim, ela usa essa estratégia. Então, essa é a forma como a gente pode, né, lidar com as situações com as outras pessoas que, né, que são, vamos dizer, um pouquinho dramáticas ou trágicas. Né? A gente busca a compreensão profunda. Isso não quer dizer, eu volto, eu insisto nisso, eu não quer dizer que eu vou concordar, mas mesmo em não concordando, eu posso compreender. Né? E ao compreender, ao fazer a minha conexão empática, eu me aproximo dessa pessoa e aí uma transformação pode acontecer na nossa relação. Lúcia, queria completar, então, essa sua fala, porque eu concordo plenamente que a gente precisa passar por este processo quando a gente tem alguém que sempre acaba levando para a questão religiosa. Mas a gente há de convir também que nem sempre vai ser possível essa conversa, porque às vezes a pessoa está tão fechada naquilo que ela nem admite que exista um mergulho, né, interno ou qualquer coisa assim. Aí eu vou usar
o seu recurso, que você sempre, não é o seu, mas aquele que você cita muitas vezes, e que é assim, a vida é celebração e luto, né? Então, tem momentos em que só nos resta enlutar, quando a gente já fez tudo o que era possível e não conseguiu um diálogo, uma aproximação, uma conexão com aquela pessoa, porque ela está fechada e não é possível. Isso quer dizer assim, que nem sempre a gente vai ter sucesso 100%, porque a gente, como a interação depende de dois, se um não quer, então não tem, né? Então, é importante a gente também trazer isso para não ficar parecendo que a comunicação não violenta é uma panaceia, né? Agora, de qualquer forma, né, pessoal, a comunicação não violenta, como a Rosane está falando, quando ela não pode, quando o outro ou o contexto, né, não me dá condições de ir para o diálogo, né? Então tá ok, eu vou enlutar, né? Isso é muito importante. Agora, mesmo eu enlutando, quer dizer, né, eu lamentando, eu falo que o luto é o processo de aceitação das perdas. E na vida a gente tem perdas, né? Então, mesmo eu enlutando, eu ainda assim posso manter o meu campo interno, né, a minha disponibilidade, né, de estar com essa pessoa como um ser humano. Então, eu falo que a CNV ela pode ser praticada 24 horas por dia, porque eu posso praticar diante de uma pessoa que eu não consigo ter um diálogo, eu pratico a CNV mental. Né? Eu vou pensando, né? O que será que essa pessoa está se expressando dessa forma? Né? Que necessidades ela está procurando atender? Então, a gente fala na CNV da imagem do inimigo, né? Para eu não criar a imagem do inimigo, né? Para ela não ficar tão distante de mim enquanto um ser humano, né? Eu empatizo com ela, né? Mentalmente. Isso não quer dizer, pessoal, que eu vou ficar refém dela. Tá? Eu posso empatizar com uma pessoa e não querer estar próxima dela, porque pode ser uma violência para mim essa proximidade. E a gente cuida muito de encontrar, eu chamo isso de justiça. O que é justo? É o que cuida de não ferir o outro, de não violentar o outro, mas de não me violentar também. Lúcia, a Thaís também escreveu o seguinte: muito obrigada. Eu faço isso mesmo, mas me sinto incomodada. Eu faço círculos de paz e nunca consigo arrancar dessas pessoas aspectos mais profundos dos sentimentos e necessidades, pois sempre colocam a fé sobre qualquer coisa, se fecham. É o que a gente tinha comentado, né? E a Eliane Vitiello, ela disse o seguinte: gratidão, meninas, por fazerem parte de minha rede de apoio que tanto possibilita que eu possa aprofundar minhas investigações internas e me auxilia na aproximação da autorresponsabilidade na medida de minhas necessidades e possibilidades. Obrigada, Eliane. E por fim, Thaís, sim, eu sou empática com elas sempre. Então, pessoal, que legal, né? Eu estou assim bem satisfeita do nosso encontro de hoje e queria então me despedir de vocês e convidar todo mundo para refletir naquela linha, né, da responsabilidade para a gente se encontrando aí no 100% de responsabilidade. Eu também quero me despedir de vocês, deixando aqui para vocês novamente o endereço do nosso site e o nosso e-mail de contato e convidando vocês para amanhã no nosso grupo de estudo e prática online. Vocês podem se inscrever no nosso site. Um grande abraço, obrigado pela atenção.